Primeiro livro de João, primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 4. E eu quero ler a partir do versículo 1, para nós comentarmos sobre isso, porque Deus tem uma palavra forte aos nossos corações hoje. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação de nossos pecados. Glória a Deus. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Glória a Deus. Eu acho bastante interessante esse texto para comentarmos aqui. E se fosse colocar um grande texto assim para mencionar o que nós iremos falar hoje, é o verdadeiro amor. Esse é o tema da mensagem que Deus colocou em meu coração e eu quero compartilhar com você que está comigo aí no YouTube, aqui no Instagram, no Facebook, no COS TV também, que é transmitido. E eu quero compartilhar isso nesse exato momento, porque nós estamos em um momento de muita confusão em relação a isto, de fato. Em muita confusão. O amor de Deus. A palavra do Senhor que lemos diz que Deus é amor e que importa que amemos-nos uns aos outros. Mas vamos esmiuçar bem o que o apóstolo João estava dizendo. João estava dizendo que Deus não está no mundo e que no mundo havia muitos falsos profetas. Logo, a gente precisa destrinchar o que é que João estava querendo dizer nesta sua carta. Até porque João foi o mesmo que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo. E no Evangelho de Jesus Cristo nós temos palavras que complementam justamente isso que João estava dizendo. E a primeira delas é que
nós fomos amados para que fôssemos tirados do mundo para Deus, para que vivamos em amor, porque Deus é amor. Então veja que coisa interessante. Se nós fomos tirados do mundo para viver em amor, nós temos que entender que circunstância é essa e o que é que se referencia literalmente o que João estava falando. E aí a gente vai para o Evangelho, segundo escreveu João, que tem um exemplo claro acerca disso. João capítulo 3, Nicodemos chega até Jesus, e Nicodemos é um religioso, é um fariseu, um doutor da lei. E ele chega para Jesus e faz uma pergunta muito reveladora. Ele diz assim: Senhor, o que é que eu preciso fazer para ser salvo? Era um religioso perguntando a Jesus qual era o posicionamento que ele precisava ter para ser salvo. E Jesus simplificou a sua pergunta a uma única expressão: necessário vos é nascer de novo. E ele não entende. Jesus explica: não nascer da carne, porque o nascimento da carne estaria referente ou estaria se interligando àquilo que Nicodemos estava pensando, que era voltar ao ventre da sua mãe e nascer novamente. E Jesus disse: não é isso. É nascer da água e do Espírito. Logo, eu preciso entender o que é nascer da água e do Espírito. Se não é nascer da carne, então eu elimino nascer da carne e me ligo totalmente a nascer da água e do Espírito. Eu separo as informações para ter clareza sobre o que João estava falando na sua carta e aquilo que ele descreveu que estava acontecendo aqui no capítulo 3 do evangelho que ele escreveu. E aí Jesus continua falando acerca disso. E aí fala algumas coisas que aconteceram no Antigo Testamento, que importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto, que isso dizia respeito justamente ao momento de cura. As serpentes estavam matando os israelitas, e Deus mandou que eles fizessem uma serpente que fosse levantado no deserto e que todos aqueles que fossem picados pudessem olhar para ela e serem curados imediatamente. Então aquilo era uma figura de linguagem que Deus estava colocando para justamente apontar para o Cristo, que era justamente Jesus. E aí Jesus continua a sua expressão dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí tem duas coisas bastante importantes. A primeira delas é que, se você me perguntar, pastor, quem é que Deus quer que seja salvo? Jesus fala claramente nesse texto que Deus quer que todo seja salvo. Mas ele coloca um ponto-chave aqui. É todo aquele que nele crê. Não é aquele que todo mundo que fala. Não é todo mundo que expressa. Não, é todo mundo que crê. E nesse momento, nós não podemos ficar rasos num texto apenas no português, visto que algumas expressões idiomáticas são necessárias porque o texto foi escrito em grego e o grego é muito mais explicativo do que o próprio português. E este crer, neste contexto, se refere a estar de acordo, a andar em conformidade, a estar na mesma direção, a fazer as mesmas coisas. O crer se relaciona literalmente a isto. E o que é interessante é que Jesus tomou o cuidado de deixar isso expresso
claro, explicado nesse contexto. Visto que ele conclui no versículo seguinte dizendo que aquele que crê já está salvo e o que não crê já está condenado. E isso é uma informação importante de nós entendermos o amor. Primeiro, quando fala que Deus é amor, fala que Deus enviou o seu filho. Amor é uma atitude. Amor é uma atitude. Logo, se eu estou amando, eu tenho que tomar uma atitude de amar. E a atitude que Deus tomou de amar foi enviar o seu filho para morrer por nós. E a atitude de nós amarmos a Deus é tomar uma atitude de estarmos na mesma direção, fazendo as mesmas coisas que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. E aí ele explica isso no contexto desse texto de João capítulo 3. Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Conclui dizendo que o que crê já está salvo e o que não crê já está condenado. E aí ele explica dizendo que aqueles que creem estão na luz, na luz. E se eu estou na luz, eu não vou para as trevas. Logo, eu fico na luz. Se eu fico na luz, eu fico na posição de quem está indo em conformidade com as coisas que condizem com o caráter daquele que me amou, para que eu esteja em amor. Aqueles que estão nas trevas não vêm para a luz para que as suas más obras não sejam condenadas. Opa, peraí. Aqui tem uma informação que o próprio Jesus diz da sua própria boca e João registra isso. Aqueles que estão nas trevas não vêm para a luz para que as suas más obras não sejam condenadas. Se as minhas más obras podem ser condenadas e se essas más obras não são abandonadas, logo eu estou nas trevas. E se eu estou nas trevas, eu não desfruto da salvação. Eu não faço parte de todo aquele que nele crê. Eu faço parte do outro pacote. Então aqui nós começamos a entender muito claramente que existe posicionamento. O posicionamento de quem está na escuridão é o posicionamento das pessoas que vivem na prática daquilo que não condiz com a luz. Que não condiz com a luz. E veja que quem veio perguntar era um religioso, mas o Senhor disse a ele: você precisa nascer de novo. Logo, não era o ser religioso que fazia com que ele nascesse de novo, não. Não. E aí o que é interessante desse contexto é que ele estava cometendo um pecado que ele precisava abandonar. E o pecado que ele estava convivendo com ele era o pecado da omissão. Ele era omisso. Por medo, por cautela, por alguma coisa. Ele estava com medo. E escritores dizem que o que chamou a atenção de Nicodemos foi aquilo que Jesus fez no templo, largando um chicote em todo mundo, fazendo aquilo que para muitos foi um escândalo. Para muitos foi um escândalo. Mas Jesus fez. E aquilo chamou a atenção de Nicodemos, porque quem sabe era aquilo que ele queria fazer. Nicodemos tinha, de certa forma, zelo pela casa do Senhor, mas não tinha coragem de fazer aquilo que era necessário, porque prezava pela sua própria vida, e logo, quem preza pela sua própria vida por conta do pecado, não nasceu de novo. Porque quem nasceu de novo não preza pela sua própria vida, porque não está vivendo em si, mas em Deus.
E é aí onde está o grande segredo. Deus diz que quem está nas trevas não quer vir para a luz, porque as suas más obras serão condenadas. E aí, quando Jesus diz isso, é porque quem está nas trevas, que as más obras vão ser condenadas, é porque essas más obras precisam ser abandonadas, precisam ser retiradas da sua vida, para que ela venha para a luz. Para que ela venha para a luz. Então, quando você olha o apóstolo João falando Deus é amor, e importa que amemos-nos uns aos outros, ele não está dizendo parem de condenar o pecado, parem de dizer que é pecado, parem de descrever ou de pregar ou de anunciar que devem abandonar aquilo que leva as pessoas para a escuridão ou para as trevas. O apóstolo João não disse isso, e Jesus muito menos. Anunciar o evangelho é anunciar o caminho da luz, e anunciar o caminho da luz é condenar aquilo que nos leva às trevas. E eu vi um certo personagem do mundo jornalístico que, por sinal, eu admiro pelo seu posicionamento, pela sua coragem. Mas as suas más obras em relação a Deus são condenadas. O homossexualismo, como ele mesmo declara, é uma má obra que diz respeito a quem está na escuridão, não a quem está na luz. E ele faz relação a um comentário de um certo pastor que estava justamente condenando o homossexualismo. E condenar o homossexualismo nesse exato momento que nós estamos é um crime, é uma barbárie. Porque quem ama não pode fazer isso. Peraí. Se quem ama não pode fazer isso, então isso quer dizer que Jesus estava errado em dizer que as más obras eram condenadas? Eram condenáveis? Como é que eu vou tirar a pessoa da escuridão se eu não disser a ela o que está levando ela para a escuridão? Como é que ela vai sair da escuridão se ela não for anunciada? Se ela não for esclarecida? A própria Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. E é Jesus que nos liberta. É Jesus que nos faz vencer as necessidades da carne. Que o próprio apóstolo Paulo diz que essas necessidades da carne militam, brigam contra o Espírito. E quando nós falamos a respeito do homossexualismo, por exemplo, como pecado, é o pecado da sexualidade que não necessariamente está específico ao homossexualismo. Não está específico ao homossexualismo. Isso abrange ainda mais essa área sexual, como, por exemplo, a traição, como, por exemplo, o sexo antes do casamento, o sexo como um ato apenas de prazer momentâneo, que seria justamente de pessoas que ou estão solteiras ou estão pensando que são solteiras. Diz respeito à promiscuidade, por exemplo, do consumo de material pornográfico e coisas do tipo. Tudo isso diz respeito às mesmas condições. Tudo isso diz respeito às mesmas práticas que nos afastam de Deus. E nós não podemos dizer que, porque nós estamos condenando, nós não podemos respeitar essas pessoas. Visto que eu comecei dizendo que o repórter em si, que é o Pavinato, da Jovem Pan, eu não posso dizer que eu não o admiro, eu o admiro como profissional.
mas as suas más obras o condena com relação ao reino de Deus. E eu, como pastor, por mais que eu o respeite, por mais que eu entenda o seu posicionamento de querer ser o que é um problema totalmente dele, mas isso não pode me inibir de dizer a ele, por exemplo, que aquela prática é pecado e que aquela prática o afasta de Deus, de que aquela prática o condena a não ter condição de adentrar na lista daqueles que serão salvos. E não porque eu quero, não porque eu acho, não é isso. É porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu observo essa informação que é clara. Jesus fala nos escritos de João, né, no Evangelho, que Jesus estava falando que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele diz que os que creem estão na luz e aqueles que estão nas trevas não vêm para a luz para que as suas más obras não sejam condenadas. Mas, pastor, como é que eu posso saber que o homossexualismo é pecado? É simples. É muito simples. Você, em primeiro lugar, afeta um princípio natural da criação. O princípio natural da criação. Segundo, existem alguns textos bíblicos que mostram que essa prática é condenável por Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, primeira carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele diz: Deus os entregou às suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? Amor desenfreado. Amor desenfreado. O que seria amor desenfreado? É um amor sem controle. É um amor sem controle. Vos entregou às suas próprias concupiscências. Estudem o nome concupiscência e você vai ver com clareza o que é que o apóstolo Paulo está escrevendo ali. Entregou às suas próprias concupiscências. E aí ele é claro, dizendo que se inflamaram, mudando o sentido natural. Natural, lembra que eu falei? Dando homem com homem e mulher com mulher. O apóstolo Paulo é claro com relação a isso no texto. Um outro texto muito interessante que o apóstolo Paulo também traz na carta aos Gálatas, capítulo 5, quando ele fala das obras da carne e os frutos do Espírito. Se você parar para estudar cada um dos textos que se referenciam às obras da carne, você vai perceber que a lascívia, ela diz respeito ao homossexualismo. E é o que eu disse, é o pecado da sexualidade. Não é apenas do homossexual. Quando nós falamos da questão do homossexual, não estamos falando apenas do homossexual, mas estamos falando do marido que trai a esposa, nós estamos falando das pessoas que fazem relações sexuais fora do casamento, pessoas que são viciadas em pornografia. Toda essa área de sexualidade distorcida do sentido natural de Deus é pecado e nos leva para a escuridão. E se nós viermos para a luz, onde a palavra justamente nos esclarece as coisas, essas coisas são condenáveis. Logo, se essas coisas são condenáveis, elas precisam ser abandonadas. E nós não abandonaremos pessoas, nós abandonaremos práticas. Então o que tem que ser abandonado não é o homossexual, o que tem que ser abandonado é a prática do homossexualismo. É isso que precisa ser deixado extremamente claro nessa informação. Não é que nós somos contra o homossexual, nós somos contra a sua prática de pecado. Não é que deixemos de amar o homossexualismo porque, digamos,
que a Bíblia condena o homossexualismo. A Bíblia condena o homossexualismo, não o homem. A Bíblia condena a traição, não o casal, não a pessoa. É a prática do pecado que nos faz ir para a direção da escuridão, das trevas e nos afastar de Deus. Porque nós estamos, na prática do pecado, nos afastando de Deus. E a própria Bíblia diz que quando nos afastamos de Deus, nos tornamos inimigos de Deus. E não é Deus que quer ser inimigo nosso. É as nossas práticas que fazem com que isso aconteça. Logo, são as nossas escolhas, são as nossas decisões. E eu sei que isso é um texto muito complexo de se falar nos dias atuais, mas nós precisamos falar a respeito deste amor verdadeiro que o apóstolo João está falando na primeira carta, no capítulo 4. Que amemo-nos uns aos outros. Eu não vou dizer que eu não vou amar uma pessoa que está na prática do homossexualismo porque eu estou condenando a sua prática. Não. Eu vou amar do mesmo jeito. Mas eu não posso dizer que vou amar e não vou comentar, não vou falar, não vou dizer, não vou declarar a ele que as suas más práticas vão lhe levar para o inferno. Porque as suas más práticas o torna inimigo de Deus. E não é porque eu, pastor Cleiton, queira, não. É porque é a palavra de Deus que diz que tudo aquilo que nós fazemos de prática de pecado nos afasta de Deus. Nos condena. E aí, nesse quesito de pecado, nós precisamos entender também com muita clareza. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, todos nós pecamos. Concordo que todos nós pecamos. Eu concordo. Mas precisamos entender que prática do pecado é essa. Se nós pecamos por falha humana, se nós pecamos porque temos o pecado original, é uma coisa. Mas se nós pecamos porque vivemos uma vida de pecado, de prazer, é outra, totalmente diferente. O pecado que literalmente nos condena não é o pecado de sermos seres humanos falhos. Não. O pecado que, na verdade, nos condena é o pecado premeditado. É aquele que eu escolho, que eu decido fazer. Aquele que eu não quero abandonar. É aquele que eu não quero abandonar. É o que eu não quero abandonar. É o que eu escolhi, eu decidi fazer. Conscientemente eu decidi fazer. E aquele que está em Deus, aquele que ama a Deus, não quer viver na prática do pecado. Não que não sinta vontade, não que a sua carne não peça, não é isso. Porque o pecado é a atitude de fazer. Não é pensar, é a atitude de fazer. O único pecado que é de pensar é o de traição, que Jesus fala. Que no quesito de traição, ele diz respeito justamente, isso tem muita ligação com a prática da pornografia, né? Assistir pornografia traz isso. Então Jesus deixou muito mais pesado o nível de relação de casamento. Quando ele disse olhou, desejou, tá pecando. Acabou. Então, a relação do casal é uma relação extremamente pesada, literalmente. De comprometimento total. Então, nós precisamos entender algo que é fácil de compreender aquilo que a Bíblia está mostrando. João diz que para estarmos em amor, para estarmos no amor, precisamos estar em Deus e não no mundo. Ele já faz um comparativo aqui. E o que é estar no mundo?
a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Logo, tudo que é maligno está no mundo. Se eu olho, por exemplo, o apóstolo Paulo falar das obras da carne e os frutos do Espírito, eu vejo que eles não estão juntos, eles estão separados. E que eu escolho alimentar um ou outro. Sou eu que escolho alimentar um ou outro. Se eu olho, por exemplo, para a expressão de Jesus, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, eu percebo que ele diz para todo aquele que nele crê. É a atitude nossa. É o querer nosso. É o querer nosso. É o que eu ensino aos meus filhos. Você quer ser o que você quiser ser? É problema seu. Mas você vai ser o que você quiser, conhecendo a verdade. Ah, não, eu quero ser isso. Seja. Mas saiba das responsabilidades que você tem. Ah, eu quero ser aquilo. Seja. Mas saiba as responsabilidades que você tem. Então, quando nós estamos, por exemplo, condenando o homossexualismo, eu, como pastor, por exemplo, que estamos em um momento extremamente difícil de falar em relação a isso, talvez porque não deixamos extremamente claros o que é isso, para que as pessoas compreendam. Mas o que é condenado não é o homossexual, não é o homem em si, é a sua prática de pecado. É a prática do pecado que é condenável. E não é porque eu condeno a prática do pecado que eu deixo de amar. Não tem a ver uma coisa com a outra. E não é porque eu digo que homossexualismo é pecado que eu odeio o homossexual. Que eu sou homofóbico. Não é isso. É só que nós chegamos em uma geração em que a Bíblia já escrevia, já estava escrita, na verdade, em relação a isso. Que falar a verdade é como comichão nos ouvidos. Vai incomodar a muita gente. Vai incomodar muita gente. Mas eu quero dizer que Deus é amor. E que estejamos neste amor. Porque estar nesse amor é uma decisão nossa. É uma decisão nossa. Literalmente, estar no amor é uma decisão nossa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, é atitude nossa. Crer nele, andar com ele, praticar as práticas que ele praticaria se estivesse em nosso lugar. Faça sempre essa pergunta: será que Jesus faria isso que eu vou fazer agora se ele estivesse em meu lugar? Pare para pensar. Se todos nós fizermos esta prática, onde é que vamos chegar? Será que Jesus faria isso que eu vou fazer agora? Será que Jesus escolheria isso que eu vou escolher agora? Como Jesus se comportaria nesse exato momento em meu lugar? Eu faço essa pergunta. Eu faço essa pergunta. E eu digo a você, não é nada fácil. Eu não estou aqui pregando um evangelho de facilidades. Eu estou pregando aqui um evangelho de santidade. Isso sim. Um evangelho de santidade. Um evangelho de santidade. Por isso eu convido você a meditar na palavra de Deus todos os dias, a olhar para o Senhor e direcionar sua vida a Ele, literalmente a Ele. E não me chame de homofóbico, eu não sou homofóbico. Eu admiro o Pavinato. Como profissional, um profissional maestral, como diz a história. Mas infelizmente, as suas práticas são condenáveis com relação aí para o reino de Deus. E o reino de Deus não é meu. Não é meu. E eu não ir, eu não posso dizer a ele se ele vai ou não. Eu posso dizer quais são os pré-requisitos.
Nisso eu sou habilitado, porque eu conheço a palavra de Deus, logo eu sou habilitado para dizer o que é e o que não é. Simples assim. A escolha de ser ou não ser é dele. Então, por mais que eu admire ele como profissional, eu não posso dizer que a prática dele, porque ele é um bom profissional, não faz relação com ser inimigo de Deus. É o que diz a Bíblia. E a escolha é dele. E eu estou aqui justamente para fazer o contrário. Em vez de tornar pessoas inimigas de Deus, eu quero tornar pessoas amigas de Deus. Logo, se eu quero tornar pessoas amigas de Deus, eu ensino a elas o caminho de santidade, de abstinência do pecado. É isso. Que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos vencer o pecado. Porque o pecado não tem relação com Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se sempre, a palavra de Deus é a verdade. Hoje, ontem e eternamente, a palavra de Deus é a verdade. E se quisermos estar no amor, que não estejamos nas práticas do mundo. Se quisermos estar no amor, que não pratiquemos as obras da carne, mas sim os frutos do Espírito. Então, fica ligado sempre que para estar no amor, tem que viver o amor. Glória a Deus.